próximos estudos, tanto os de quinta quanto os de sexta, nós seremos lembrados da preciosidade da comunhão, nós seremos lembrados do valor da comunhão, nós seremos lembrados do poder da comunhão, de tal forma que isto gere uma expectativa sadia para quando, então, todas as coisas forem normalizadas, e então possamos voltar à comunhão sem nenhuma preocupação, sem nenhuma medida preventiva, sem nenhum espaçamento, possamos estar juntos de verdade. Porque essa expectativa da comunhão, ela é um pequeno modelo, uma imagem menor da grande expectativa do coração do cristão da comunhão eterna com Deus e com todos os seus irmãos, com Deus. Então, por isso eu quero tratar de comunhão nos próximos estudos, e por isso o título desta série se chama Salvando a Unidade. Nós iremos estudar 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3 e 4. E sempre será quinta, domingo de manhã, quinta, domingo de manhã, quinta, domingo de manhã. E o período de estudo, então, seguindo quinta e domingo de manhã, vai dar mais ou menos até o final de maio, o que esperamos, pela graça de Deus, que seja o fim de toda a estrutura de quarentena, e então alguém possa dizer, estamos liberados, precisamos ficar juntos. Pode ter aglomerações, pode ficar todo mundo junto sem preocupação alguma. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler versículo 1 até o versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Acompanhe aí na sua casa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como estamos iniciando uma série, e estamos iniciando um estudo em um livro, faço questão de passar por aquelas perguntinhas iniciais que devem ser feitas para todo o livro, sobre todo o livro, quando vamos estudar um texto. Primeiro, quem o escreveu? Quem escreveu o livro e quem escreveu o texto que lemos? Bom, Paulo é o autor. 1 Coríntios 1:1 diz Paulo, chamado pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes está escrevendo algo. Então é Paulo. E nesta carta, Paulo se apresenta de diversas maneiras. Como, por exemplo, capítulo 4, versículo 1, ministro e despenseiro de Cristo. Capítulo 4, versículo 13, a escória do mundo. Capítulo 9, versículo 2, como apóstolo. Então, Paulo escreveu. E ele se identifica como o autor, mas ele também se identifica com a igreja. E ele está enviando a carta com uma outra pessoa,
chamada Sóstenes. Sóstenes é um moço que você vai encontrar lá em Atos 18, versículo 7, como sendo um dos líderes da sinagoga. E ele veio a converter-se, converteu-se ao Evangelho. Quando e onde foi escrita? Bom, a igreja de Corinto foi fundada na narrativa de Atos 18, 1 a 18. Foi fundada por Paulo. E 1 Coríntios capítulo 16, versículos 5 a 9, dizem que Paulo estava em Éfeso durante a sua terceira viagem missionária. A data possível para isso, então, é 55 depois de Cristo. Essa é uma carta que foi escrita em 55 depois de Cristo. Quando? 55. Onde ele escreveu? Ele estava em Éfeso, na terceira viagem missionária. Para quem ele escreveu? Bom, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja na cidade de Corinto. A carta apresenta essa igreja de algumas formas interessantes. Ela identifica a igreja de algumas formas interessantes. Note, eu vou citar aqui os que são importantes para nós dentro da série, que estão dentro dos 4 primeiros capítulos. Capítulo 1, versículo 10 e 11. Essa igreja, para quem Paulo está escrevendo, é uma igreja partidária, cheia de divisões, como se fossem partidos políticos. Capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo os chama de crianças em Cristo e carnais. Capítulo 3, versículo 3, eles eram cheios de ciúmes e contendas. Capítulo 4, versículo 14, Paulo diz que eles são filhos amados. São seus filhos amados. No contexto maior, se você ler 1 Coríntios, você vai notar que a igreja tinha uma multidão de problemas, como imoralidades sexuais, conflitos judiciais, pecados com o corpo, problemas conjugais, faziam uma bagunça com a ceia do Senhor, eles não compreendiam corretamente os dons espirituais e nem a ressurreição dos mortos. E mais, a igreja está em uma cidade comercial. Ela está localizada em uma cidade comercial, era um local de paradas de viajantes, e Corinto, então, era uma cidade administrativa e muito depravada sexualmente. O contexto onde a igreja estava inserida era um contexto muito crítico. Por que escreveu? Bom, capítulo 1, versículo 11, diz que os familiares de Chloe foram até Paulo e fizeram um relato oral para eles. Falaram: Paulo, está acontecendo isso e isso na igreja. Então, capítulo 1 ao 6, Paulo responde aos problemas que foram trazidos pelos familiares de Chloe. Mas existe o restante da carta. No capítulo 16, versículo 17, diz que Stefanas, Fortunato e Acaio foram até Paulo. Eles levaram uma oferta a Paulo e eles levaram uma carta a Paulo. Quando você começa a ler do capítulo 7 em diante, você começa a perceber umas expressões do tipo: quanto ao que me escrevestes, no que se refere. Então, Paulo escreve a carta para responder aos problemas que foram levados pelos familiares de Chloe e os problemas que foram levados em carta escrita para ele. A carta, neste sentido, de 1 Coríntios, vai explicar que Jesus Cristo crucificado, a própria essência do Evangelho, é a origem da unidade, do serviço e da esperança da igreja. Vamos ao nosso texto, então, e notar as implicações do texto para a nossa vida. Paulo, em sua saudação, ele apresenta a si mesmo, apresenta a igreja e apresenta a universalidade da igreja. E nessas palavras ele confronta o caráter rebelde e soberbo da igreja, primeiro, afirmando que seu apostolado é vontade de Deus e não vontade humana. Ele vai iniciar uma sucessão de resoluções de problemas que vai tocar na ferida, vai tocar no orgulho de um e de outro, e eles não podem contestar. Porque ele é apóstolo por vontade de Deus. Ele está falando por vontade de Deus.
Segundo, ele confronta esse caráter rebelde e soberbo da igreja, dizendo que a igreja, ela é a igreja de Deus. E além de ser a igreja de Deus, ela faz parte de uma igreja universal. Em sua gratidão, ele expõe o sentimento de seu coração acerca da obra passada, presente e futura de Deus, concluindo com um louvor à fidelidade pactual de Deus. Isso significa que ele agradece a Deus pelo nascimento, o crescimento e a sublime dádiva da igreja. A despeito do fato de que naquele momento ela representar carnalidade, uma bagunça total. Isso nos mostra que até as melhores igrejas podem cair a um estado de infantilidade partidária. Até as melhores igrejas. E assim, esta saudação e ações de graças, que formam o bloco do nosso primeiro estudo, apresentam a nós duas coisas. Primeiro, o retrato falado da igreja. Nos primeiros versículos, nós temos o retrato falado da igreja como igreja. O que é a igreja? E a igreja Paulo diz no versículo 2 que ela é santa. A primeira coisa que ele diz as primeiras palavras que ele diz a igreja de Deus. Essas palavras são específicas às cartas de Paulo aos Coríntios. E ele não se refere à igreja dessa forma em outras saudações. Aqui ele dá ênfase à propriedade. Aqui ele dá ênfase ao fato de que a igreja pertence a Deus e os crentes, por consequência, são de Deus. Enquanto a crise da unidade nasce do culto à personalidade, onde eles dizem: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, versículo 12 do capítulo 1, esse é o culto à personalidade dos coríntios. Paulo começa a carta dizendo que a igreja é de Deus, não tem essa de eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, o que tem é que eu sou de Deus, porque a igreja é de Deus. E então ele identifica com mais palavras esta igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Está escrito na sua Bíblia, se você está com a versão Almeida Revista Atualizada, chamados para ser santos. Literalmente está escrito chamados santos. Bom, Paulo está dizendo que eles foram separados pela obra completa de Cristo. Santificados em Cristo. Não tem a ver com o processo de santificação, mas em ser separado para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso a igreja é de Deus, ela é de Deus, porque em Cristo ela foi separada, ela foi dedicada a Deus. O que significa então dizer que a igreja é de Deus e santificada em Cristo Jesus? Isso remonta ao progresso da revelação e o projeto de Deus de ter um povo para si mesmo, um povo separado dos outros povos, um povo santo. Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto uma nação e disse a Moisés as seguintes palavras, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E aí, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, diz algo muito parecido sobre a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, as mesmas palavras que Deus disse a Moisés, povo de propriedade exclusiva de Deus, as mesmas coisas que Deus disse a Moisés. Vós sim, que antes não erais povo, não eram. Nós não éramos povo, gentio não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então é a obra completa de Cristo que nos separa deste mundo perverso para sermos de Deus. Isso naturalmente tem implicações no processo de santificação. Mas o ponto importante é a consciência
de que somos de Deus, de que pertencemos a Deus, somos um povo santo, porque somos separados e dedicados a Deus. Esta é a consciência transformadora, a de pertencimento. Segundo, a igreja é universal. Paulo diz, com todos os que têm lugar, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ainda versículo 2. Então, Paulo ataca a soberba presente na igreja, indicando que eles não são exclusivos dentro do reino de Deus. Antes, eles fazem parte do grupo de pessoas espalhados por toda a face da terra. Não cabe à igreja egoísmo ou uma atitude que reflete soberba espiritual. O que significa dizer, então, com todos os que invocam em todo lugar? Bom, que a igreja verdadeira não se encontra geograficamente em um país, em uma cidade, em uma denominação ou em um grupo dentro de uma denominação. Ela é universal ou católica, ela compreende todos os que em qualquer lugar confessam e adoram a Jesus como o Senhor. Pedro diz em Atos 2:21, e acontecerá que todo aquele, qualquer indivíduo que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Então não tem etnia, cultura, raça, cor, status social, dons ou qualquer outra coisa, mas crer em Jesus Cristo como o Senhor. Geralmente, o partidarismo infantil tem a tendência de achar que somente aquele grupo tem direitos, a razão, a sabedoria e o conhecimento, e no fim, somente aquele grupo detém a verdade, somente aquele grupo é a verdadeira igreja, o que se torna pecado contra o corpo de Cristo, porque a igreja ela é universal, ela compreende o povo de toda tribo, língua e nação. Essa é a igreja, este é o povo de Deus. Então este é o retrato falado da igreja. A igreja é santa e ela é universal. Mas aí, em segundo lugar, essa saudação e ações de graças, principalmente agora na parte do texto das ações de graças, vai nos mostrar a gratidão a Deus por sua obra na igreja. Paulo, então, ele agradece primeiro por seu nascimento em Cristo, pelo nascimento da igreja em Cristo. Nesses versículos 4 ao 9, temos a gratidão a Deus por sua obra na igreja. E a primeira gratidão de Paulo é esta, pelo nascimento da igreja em Cristo. Versículo 4 diz, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo está agradecendo a Deus pelo nascimento da igreja. Não tem como você desvincular graça da obra de Cristo no coração, ou da obra de Cristo na vida, morte e ressurreição. Não tem. Mas isto se acentua quando você toma conhecimento do contexto em que nasceu a igreja em Corinto. Atos narra que Paulo queria ir embora. Já estava cansado, eu vou embora, chega desse negócio, aqui não é lugar para mim. Mas aí, Deus vira e diz para ele, Atos 18, 9 e 10, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, eu vou derramar graça nesta cidade. Eu irei salvar pecadores nesta cidade. Porque eu tenho povo nesta cidade, eleitos pela graça nesta cidade. Então pregue. Não te canses de falar. Fala o tempo todo. Pregue, pregue, pregue. E assim a igreja nasceu da obra da graça de Deus para com ele. Se ela dependesse de Paulo, ela não ia nascer. Porque Paulo queria ir embora. Então, o que significa uma igreja nascer da graça em Cristo, o nascimento dela em Cristo? Significa basicamente que nenhuma igreja nasce por vontade humana, senão as que são sinagoga de Satanás. Mas a verdadeira igreja
dispostas em seus diferentes grupos, culturas e nações, sempre nasce por vontade divina. Ela não vem a existir por causa de pastor X ou Y, por mais que Deus utilize muito o pastor X ou o pastor Y, mas é sempre fruto da graça divina para com pecadores. Uma igreja que nasce em Cristo, por consequência, é uma igreja que nasce como fruto da pregação de Cristo, que abala os corações e transporta-os à comunhão com Deus. Mexe com suas consciências, com seus corações, com aquilo que eles enxergam sobre Deus. Veja o que Paulo disse sobre os dias em que ele esteve em Corinto. Veja, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo pregou no primeiro dia? Jesus. No segundo, Jesus. No terceiro, Jesus. No terceiro, Jesus. Até o último dia, Jesus era o centro da pregação de Paulo. E agora ele agradece a Deus, porque enquanto ele pregava, Deus derramou graça. E então uma igreja nasceu. O derramar da graça de Deus sempre anda de mãos dadas com a pregação de Cristo. Segundo, Paulo agradece por sua edificação em Cristo, não apenas o fato dela ter nascido, mas porque ela também foi edificada. Versículos 5 ao 8 começa assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Então, o que exatamente? Em tudo é muito geral. Eu sei, em tudo, mas ele vai dar detalhes desse em tudo. Primeiro, no versículo 5, ele diz em toda a palavra e conhecimento. Então, eles foram enriquecidos no conhecimento da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Eles foram enriquecidos no conhecimento do Evangelho. Mas também nos dons, versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. Então, os capítulos posteriores de Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 12, 13 e 14, capítulo 12, 13 e 14, tratam dos dons. E Paulo está dizendo, vocês foram edificados, foram enriquecidos nos dons. E vocês também foram enriquecidos na segurança futura. Versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam disso e Paulo está dizendo a eles, está repetindo a eles. Logo, existe uma gama de bênçãos recebidas pela igreja durante sua história inicial. Paulo ficou um bom tempo em Corinto. E pela graça de Deus, transmitiu a eles o poder de Deus em sua palavra. Pregou a eles o Evangelho e aplicou-os às suas vidas. Depois de um tempo, veio Apolo, muito sábio e capaz. A igreja, de fato, foi abençoada. Mas o ponto central, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Quem é este nele? É Jesus Cristo. Versículo 6 fala sobre o testemunho de Cristo. O versículo 7 fala sobre aguardar a revelação de Cristo. O versículo 8 fala sobre ser irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. O que significa ser edificado, então, em Cristo? Significa receber todas as bênçãos espirituais que Deus tenciona dar a uma igreja. Porque todas as bênçãos espirituais, elas fluem da nascente que é Cristo, percorrem um rio de sangue de Cristo e desaguam no mar que é o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. Então tudo está ligado a Cristo, toda a obra, enquanto aqui estamos, está ligada ao Evangelho e a Jesus. O processo de enriquecimento espiritual, ele não é algo místico, apenas sensorial ou sentimental. Na verdade, é o processo de conhecer a Cristo e ser enchido, ser controlado e influenciado pelo Espírito de Cristo. Naturalmente, isso produz certas manifestações em nossos sentimentos. Não é possível ser tocado pela majestade de Cristo e não sentir nada. Não é possível isto.
Mas o ponto é que Jesus é o centro. Ele disse acerca do Espírito, João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Consolador, o Espírito Santo, é enviado no nome de Jesus. E ele vai ensinar e vai fazer lembrar de Jesus. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então o Espírito vem, ele é derramado para glorificar a Cristo, para apontar para Cristo, nunca para si mesmo. Toda obra do Espírito ou qualquer manifestação do Espírito que esteja, ou qualquer ensino acerca da obra do Espírito, da manifestação do Espírito que aponte de volta para o Espírito, é antibíblica. Todo o processo de edificação, de enriquecimento, da plenitude do Espírito, de santificação, tem como centro Cristo. O Espírito age para apontar para Cristo, para formar Cristo, para edificar em Cristo, para dar o testemunho de Cristo, para fazer com que a esperança do nosso coração queime por causa de Cristo. Porque o centro de tudo é Cristo. Terceiro, Paulo agradece a Deus pela comunhão em Cristo. Por causa da igreja ter comunhão com Cristo. Ou ser, na verdade, uma comunhão com Cristo. Versículo 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo expressa a fidelidade de Deus em termos relacionais. Ele é fiel porque chamou soberanamente os coríntios a uma comunhão com Jesus, que é o seu Filho. Então, de fato, se você pensar no Evangelho, ou a promessa do Evangelho, é a de restauração à comunhão íntima com Deus. O que é feito mediante a pessoa e obra de Jesus. Ou seja, toda a comunhão com Deus passa pela comunhão com Cristo. Você só chega a Deus por meio de Cristo. E Deus vem a você por meio de Cristo. O que significa, então, ter comunhão com Cristo? Significa que a igreja é formada por um grupo de pessoas que são o corpo de Cristo. Estão ligados a Ele de tal forma que esta comunhão com Cristo é a base de nosso relacionamento pessoal com Deus, de nosso relacionamento pessoal com o próximo e de nosso relacionamento com o mundo criado por Deus. Jesus é um mediador entre o homem e Deus. Como disse, o homem vai a Deus por meio de Cristo. Deus vem ao homem por meio de Cristo. Sempre, sempre, sempre por meio de Cristo. Jesus ora em João 17. Sobre esta comunhão que ele tem com Deus, para que a igreja tenha com ele e com Deus. João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele orou por mim e ele orou por você. Se você está em Cristo, se você é cristão, Jesus orou por você. E se você um dia irá crer, porque a graça de Deus irá derramar na sua vida, lembre-se, Jesus orou por você. Então, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Então, a fim de que haja unidade na igreja. Nós estamos salvando a unidade. Jesus orou para que haja unidade. Para que a gente tem que salvar a unidade? É porque a gente é pecador mesmo. Miserável pecador. Enfim, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, então Cristo está em Deus e Deus está nele, também sejam eles em nós. Então, como Cristo tem comunhão com Deus e Deus tem com Cristo, este povo tem a comunhão com ele e com Deus. Então é a unidade com o corpo de Cristo e a unidade com Deus, sempre, sempre, sempre por meio de Cristo. A comunhão com Cristo nos leva à sua morte e ressurreição, e a bela comunhão com Deus, a majestosa comunhão com Deus. Ele é o mediador de todas as bênçãos divinas ao ser humano. Ele é o mediador de toda a necessidade humana que vai a Deus. Então, seja o que vem do céu ou o que vai da terra ao céu, é sempre, sempre mediado por meio de Jesus Cristo. A ponte é Cristo.
Sempre é Cristo. Quando a igreja se esquece dessa bênção valiosa, ela cai em paganismo e culto ao herói ou à personalidade. Ela retira o mediador, que é Cristo, e coloca no lugar um homem. Ela colocou no lugar Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Peraí, mas Cristo não tem que ser? Ao longo dos estudos a gente vai perceber que isso era um problema no caso da igreja em Corinto. O ponto é que torna-se culto à personalidade. Você tira Cristo, precisa de colocar alguma coisa no lugar. E geralmente a gente coloca um homem, um ser humano. É natural colocar um ser humano. Então, ela deixa de ter comunhão com o próximo, a igreja deixa de ter comunhão com o próximo, porque a comunhão com Deus foi ferida em alguma medida. E toda vez que a comunhão com Deus é ferida, ela é ferida porque nos esquecemos de Cristo. Ela sempre é ferida porque temos um problema com o Evangelho. Temos um problema com Cristo, temos um problema com a graça. Temos um problema de compreensão do que é o Evangelho e das implicações do Evangelho para a nossa vida. Nós vimos, então, o retrato falado da igreja, a igreja é santa e ela é universal, e vimos a gratidão. Paulo agradece a Deus, então nós vimos a gratidão a Deus por sua obra na igreja. Ele agradece por seu nascimento em Cristo, ele agradece por sua edificação em Cristo e por sua comunhão com Cristo. Fim, concluindo. Dois ensinos que podemos tirar desse estudo de forma conclusiva são minhas considerações finais. Primeiro, que o bem da igreja deve ser algo desejado intensamente em nosso coração. O bem da igreja deve ser algo desejado intensamente em nosso coração. Cristo morreu, entenda isso, ele morreu para nos tornar algo. Ele morreu para que pessoas de toda tribo, língua e nação tornassem-se propriedade de Deus. Ele morreu para salvar, edificar e glorificar este povo que é o seu corpo. Ele morreu por isso. Então, o que levou a Paulo querer tanto o bem desta igreja, mesmo ela virando uma bagunça? O que levou a Paulo querer tanto o bem nessa igreja, mesmo ela virando uma bagunça? Porque o que tem ali é partidarismo infantil, imoralidade sexual, problemas jurídicos, orgulho espiritual, falta de compreensão acerca da ressurreição dos mortos. O sujeito creu em Cristo Jesus, creu que ele ressuscitou dos mortos e estava fazendo uma bagunça danada com a doutrina. Era o momento de arrancar os cabelos de Paulo. Eu não acredito que isso está acontecendo. Vocês se viram. Isso não é mais problema meu, eu já não aguento mais. O apóstolo Paulo se importa tanto com as igrejas. Igrejas como essa, com uma multidão, uma pilha de problemas. É porque Cristo morreu por ela, querido. É porque Cristo morreu por ela. É porque este é o corpo de Cristo. E de todos aqueles que amam a Cristo, e todos aqueles que amam a Cristo, amam o corpo de Cristo. É por causa de Cristo, é porque Cristo morreu por ela. Se você não ama a igreja, você não pode dizer que ama a Cristo. Você não entendeu nada sobre o Evangelho, sobre a obra de Cristo. O bem da igreja deve ser algo desejado intensamente no nosso coração. Deve ser desejado, isso deve queimar em nosso coração. E não é por causa de glória própria, não é por causa da imagem da igreja, não é por causa do Facebook, por causa do número de seguidores, para ficarmos bem na fita, é por causa de Cristo, que Cristo morreu por ela, porque é o corpo de Cristo. Segundo, a igreja sempre terá problemas, mas isso não pode nos cegar para a obra maior da graça de Deus. A igreja sempre terá problemas, ela sempre terá problemas, mas isso não pode nos cegar para a obra maior da graça de Deus. Vejam que Paulo, apesar do número da pilha de problemas em Corinto, ele não parece tenso, sabe?
como se estivesse muito tenso, suando, esperneando, como quando escreve aos Gálatas. Nos Gálatas nem tem aos Gálatas nem tem ações de graças. É saudação e admira que estejais passando. Admira que estejais abandonando o Evangelho. Ele está já arrancando os cabelos. Mas, neste caso, para uma igreja com tantos problemas, ele até tem muito para agradecer. Note isso. É uma das maiores cartas de Paulo. Talvez seja a maior. Eu não fiz a conta ainda, mas é uma das maiores cartas de Paulo, junto com 2 Coríntios e Romanos. E ele tem muito a agradecer. Apesar da multidão de problemas, ele tem muito a agradecer. Isso nos mostra que até as melhores igrejas, elas podem cair a um estado de infantilidade partidária, como é o caso que nós iremos estudar em série. E que ela pode vir a ter muitos problemas. Muitos outros problemas. E ela sempre tem, e sempre terá, parece que sempre terá. Os crentes não são perfeitos, não é? Você sabe que não é perfeito. No fundo, você sabe que não é perfeito. E você está em uma posição que exige perfeição, porque você é líder, ou você é professor, ou você canta, ou você, o pastor, você é o presbítero, enfim. Você sabe que de alguma forma isso lhe exige uma perfeição que você não tem. E você já chutou o balde algumas vezes, fez besteira. Isso acontece. Nós não somos perfeitos. Então a igreja sempre terá problemas. Mas isso não pode nos cegar para a obra, não pode nos cegar para a obra maior da graça de Deus. Esta obra maior está vinculada ao projeto de Deus de fazer nova todas as coisas. O projeto de Deus não se resume à nossa igreja. O reino de Deus não é a nossa igreja, mas ele deve ser manifestado em nós. E então, quando é manifestado em nós, é mostrado este projeto maior de Deus de fazer nova todas as coisas. E ele faz nova todas as coisas onde há desordem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A igreja sempre terá problemas, mas isso não pode nos cegar para a obra maior da graça de Deus. Então, ainda que tenhamos muitos problemas, ainda que a sua igreja tenha muitos problemas, ainda que a minha igreja, ainda que a nossa igreja, ainda que a igreja tenha muitos problemas, devemos preservar e perseverar no Evangelho. Sempre devemos perseverar no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder de Deus para fazer com que nossas igrejas possam progredir de forma mais eficaz na edificação, na maturidade cristã, em ser moldada à imagem de Cristo, para que possam ser transformadas em maior escala. Ainda que haja muitos problemas, lute, guerreie por sua igreja. Não perca de vista a obra maior da graça de Deus, que é fazer nova todas as coisas. E ele vai fazer onde há morte, onde há problemas. Onde há morte, onde há problemas, Deus enlouquece a mente humana com o poder do Evangelho. Lembre-se disso. Ainda que haja muitos problemas, a esperança está no Evangelho. Está no projeto maior da graça de Deus. Então, este foi o primeiro estudo. Saudação e ações de graças, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Que Deus possa abençoar muito a sua vida